Temos um assunto ainda com 6 minutos, Rose, para dar as atualizações sobre a corrida dos pré-candidatos à cadeira de prefeito, porque mesmo com tudo isso acontecendo, a corrida continua, Rose. Sim, acontece que eu acho que tem um momento agora que é preciso fazer uma análise desse ponto da construção dessas candidaturas. Veja, só as convenções lá no dia 19 de agosto, se não me engano, esqueci a data, mas é bem no início de agosto, na primeira quinzena de agosto, que vai ter a convenção. A convenção é o ato oficial do partido ali, quem viver, viverá, e quem não conseguir sobreviver, acaba ali o sonho de ser candidato a prefeito de Manaus. Então a gente está vendo todos eles buscando essa viabilidade, uma publicação de milhares, centenas de pesquisas, mas a gente consegue fazer a leitura do momento, especialmente, eu penso, pela atitude de cada um deles. E eu penso que a atitude de cada um deles também demonstra, nesse momento, seus próprios erros, a tentativa de revisar esses erros, né, de alguns, outros não, insistindo nos erros. É nesse ponto que eu quero observar, né? Eu penso que da forma como ele se movimenta, inclusive de ataques, de fala, o Ammon está no centro de muitos deles, especialmente do Marcelo Ramos. E não é à toa, porque o Ammon ele estava captando muito essa expectativa do eleitorado de esquerda. Marcelo Ramos entra em busca, primeiramente, de um voto ideológico, claro que há uma mescla da fala, da experiência, da capacidade dele, como a gente viu ontem no Exclusiva, né? O que acontece é que talvez essa movimentação não esteja sendo suficiente para o Marcelo Ramos e talvez ele deva revisar, né, se só o voto ideológico com uma mescla branda, né, dessa capacidade que ele tem, muito maior, de fazer uma crítica a respeito do que está acontecendo na cidade de Manaus, né, na conjuntura da prefeitura, não será mais importante para ele que apenas a busca do voto ideológico. Porque eu penso que o Ammon consegue se movimentar em que pega essas críticas e não se abalar tanto, né, como a gente tem visto ainda em outros setores, em outros campos, em outros pré-candidatos. É um dado aí a respeito do Marcelo Ramos. Ontem mesmo, durante o Exclusivo, a gente percebeu uma voz muito indignada, muito qualificada, mas muito indignada por todo o contexto. Quanto mais você se aproxima da realidade, e ela é muito brutal, claro que a sua capacidade de indignação aumenta. É o que acontece na voz de Jéssica Orellana, quando faz uma crítica à Prefeitura de Manaus, né, nesse contexto da saúde. Bom, quando a gente tira de um programa de 1h20 a pior crítica da Prefeitura de Manaus de um pesquisador, tendo ali na mesa um pré-candidato a prefeito, é que esse pré-candidato a prefeito botou algum freio na sua crítica, né? E quando a gente tira a pior crítica do Marcelo Ramos direcionada ao governo do Estado, é porque ele priorizou um tipo de fala, né? Então, talvez ele vai ter de fazer uma análise neste momento se esse é o melhor rumo, né? Se é o melhor rumo. E veja, eu não estou aqui caindo na besteira de dizer que o Marcelo Ramos é um laranja. Ele não preenche características de um candidato laranja. Isso é até uma idiotice, esse tipo de afirmação, a meu ver, né? No contexto político. Marcelo Ramos tem ali uma estratégia política de uma conjuntura política que ele está cumprindo. Eu penso que ele precisa avaliar no sentido de que, será que o voto em Manaus vai ser mesmo pautado só pelo tema ideológico? Será que os nomes, quem é que está se movimentando mais e quem é que está fazendo a maior crítica ao prefeito? Quem é que cresce mais com essa crítica ao prefeito? Isso é o mais eficiente, né? Então, acho que tem esses dados. Eu acho que, eu não sei quanto tempo ainda tem outras coisas para falar do Davi Almeida, do Alberto Neto e do próprio Ammon e do Roberto Cidade, mas eu acho que nós não temos tempo, né? Apenas 2 minutos, Rose, para a gente abordar todos os temas que você tem aí desses pré-candidatos. Olha, eu vou bater lá na porta do Giro de Notícias mais tarde, mas olha, em resumo, eu acho que o Davi Almeida, o principal problema dele é qualificar sua fala de gestão. Ele já é gestor, então ele precisa ter as melhores opções para Manaus e não parte dele as melhores opções propostas nesse momento. Então, essa é uma revisão necessária para o Davi Almeida, talvez ele perceba isso num ponto ou no outro, tenta reagir, mas não consegue, talvez esteja mal assessorado também, né? No sentido da construção de propostas para Manaus,
para a resposta, inclusive, que a gestão dele não deu, né? O Roberto Cidade continua empacado numa bolha, ele não consegue sair dessa bolha, e por isso, talvez, nesses bastidores traga tanta informação de que ele não consegue crescer, né? Ele não consegue dar uma entrevista, marcar uma entrevista, uma hora dessa, imagina, como é que ele vai chegar num debate se ele não consegue dar entrevista? Então, acho que esse é o ponto de desafio do Roberto Cidade nesse momento. Eu penso que o Alberto Neto e o Ammon, eles têm as suas dificuldades, né? O Ammon, a questão muito da crítica da idade, essa idade pesa também nas avaliações, nas decisões dele, né? A experiência política. E o Alberto Neto, há uma certa inexperiência, uma busca de tentar acumular conhecimento e melhorar essa capacidade de fala. O que diferencia os dois, na minha opinião, é que eles não têm medo de buscar essa reparação, essa coisa mesmo com o carro andando. E talvez por isso sejam os dois até que têm uma característica de carisma maior com o eleitorado, né? Com o eleitorado deles, e conseguem ter essa dinâmica toda. E talvez por isso também sejam os dois que mais estejam apanhando, hein, Thaís? É verdade. Então é isso. Eu acho que eu consegui fazer um resumo básico, não sei se esqueci de algum dos principais candidatos, mas falei dos 5, né? Dos 5 com maior viabilidade. Com certeza, os nossos ouvintes vão te acompanhar. Hoje, no Giro de Notícias, não dará tempo, nós teremos futebol, Rose, hoje, às 18 horas. Então, tá corrido demais. Hoje, claro, quem quiser te acompanhar, pode ir lá nas redes sociais, Rosiane Carvalho AM, para ter todos os destaques da política, como a gente já abordou aqui no segunda edição. Obrigada por hoje, Rose. A gente volta a conversar. Lembrando que tem feriado nessa semana, hein? Isso, até qualquer hora. Até qualquer hora.